Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Hoje estamos trazendo uma palavra de dose dupla, né? Porção dupla. Vocês vão ter algumas revelações que nunca em toda a história brasileira foi falado isso. Vamos lá? Hoje, nesse sábado, é chamado de Shabbat Hagadol. O que quer dizer isso? O grande sábado, comemorado pelo povo judeu, que é o sábado que antecede a Páscoa. No calendário judaico, a Páscoa acontece 4 dias antes. Então, hoje, nesse sábado, que é dia 4, é o dia que todos os judeus lá no Egito separavam o cordeiro e amarravam o cordeiro na porta da sua casa, na frente de sua casa. Esperavam 4 dias, então no dia 8, eles consagravam o cordeiro. Então hoje, todos que são profetas e que creem que a palavra de Deus nunca muda, eles estão preparando nesse dia o seu cordeiro. Então imagina aquele povo de Israel, que o valor de um cordeiro naquela época para um judeu no Egito era nada mais, nada menos do que 14 dias de trabalho. Veja o quanto que era que eles ganhavam o trabalho deles. Então, precisava trabalhar 2 semanas para juntar o dinheiro para comprar um cordeiro. E quando Jesus também entrou no templo, ele pegou o chicote e bateu nos cambistas, né? Por que você acha que Jesus bateu? Porque o cordeiro, ele podia ser vendido por um preço, né? Até 14 dias de trabalho, mas os cambistas, na hora final, que faltava pouco tempo para apresentar a sua oferta a cada pessoa, eles vendiam a peso de ouro. E antes, nos dias normais, a peso de prata. Então havia os aproveitadores, né, que transformavam a oferta do judeu numa coisa mais difícil. Muito bem. Agora, preste atenção no que acontece neste Shabat. Por que Shabat Hagadol? Por que Gadol? Quando você ouvir a palavra Gadol, Hagadol quer dizer grande. Nós temos os talit, que são grandes, e os menores. Então, Hagadol quer dizer grande, o grande Shabat. É que aconteceu um milagre naquele dia. Os egípcios, que eram primogênitos, eles simplesmente, quando viram que os judeus corriam para buscar um cordeiro e separar na porta, eles foram perguntar: o que vocês estão fazendo separando um cordeiro? Estamos preparando um cordeiro porque virá uma praga e vai matar os primogênitos. Então, os que eram primogênitos no Egito ficaram assombrados. Vocês vão sacrificar um cordeiro? Por quê? Mas o cordeiro no Egito era um animalzinho sagrado, assim como a vaca é lá na Índia, né? Então, para separar um cordeiro, eles precisavam arriscar sua vida. Então veja como o sacrifício do cordeiro era algo sobrenatural e pesado, difícil. Você captou a mensagem? Que a oferta de Páscoa é uma oferta de sangue, é uma oferta de arriscar a vida. Então, todo judeu que preparou o cordeiro naquele dia, ele colocou a vida dele em risco. Ele arriscou a vida para colocar aquele cordeiro na porta da casa. E você, e nós? Quando nós falamos a primeira vez no Brasil sobre a revelação da oferta do cordeiro, meu Deus, o que deu de briga, o que deu de discussões.
Então, muitas pessoas, até grandes teólogos, né? Dizem, não pode ser, não pode ser. O problema é exatamente esse, que é uma palavra que foi escondida durante séculos, que as pessoas não entenderam a verdade. Hoje, graças a Deus, pessoas muito importantes na nossa nação são pessoas que concordam, né, com essa revelação. Inclusive, tempos atrás, não muito tempo, uma grande apóstola aqui no Brasil, uma das premières em batalha espiritual e muito reconhecida, uma mãezona maravilhosa, ela pediu para mim para escrever, para colocar no livro dela a revelação do Cordeiro. E muitos apóstolos têm me falado sobre, deixa eu falar dessa revelação. E com certeza a revelação é de Deus, não nossa. Mas veja o mistério. O Cordeiro era tido para os judeus como uma divindade, ou como algo sagrado, que eles rezavam. E tinha muitos outros deuses naquele tempo. Eles rezavam. Então tinha um grande temor quando se falava que os hebreus iriam sacrificar cordeiros. Então a polêmica do cordeiro começou lá, né? No Egito. E os primogênitos que souberam, né? Que viram os primogênitos de Israel dizendo, olha, vamos guardar um cordeiro, porque esta noite virá uma praga, e a casa que não tiver um cordeiro vai morrer o primogênito. Meu Deus! Os primogênitos egípcios foram lá, falaram com seus pais, falaram com o faraó e disseram, por favor, deixe esses judeus ir embora. Nós não queremos morrer por uma praga. Então imagine, até o faraó era um primogênito. Até o faraó. O faraó foi o único primogênito que não morreu naquela praga. Pergunte por quê. Esperar você responder. Se morreram todos os primogênitos, por que não morreu o faraó? Porque Deus sempre gosta de deixar os seus inimigos de pé para ver a vitória do seu povo. E o faraó assistiu de pé a vitória de todos os escravos. Por isso Deus não matou ainda seu inimigo. Está esperando para que ele assista a tua vitória. E ela vem sempre na Páscoa. Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém? Então, naquela noite, houve uma guerra, uma luta dos primogênitos brigando com os soldados de Faraó para que Faraó cedesse. Então, houve uma briga entre os egípcios. Os primogênitos, que eram príncipes, que eram capitães, que eram lutadores na guerra, lutaram para que o faraó deixasse ir. Por isso que quando você assiste no filme, aquele momento que vem a primeira praga da morte, o faraó está lá com vários soldados e quando ele dá uma ordem para um soldado, o soldado vira para obedecer o faraó e ele cai morto. E aí o faraó pergunta era seu filho? Aí o soldado diz, meu filho, meu primogênito. Então aquele primogênito que morre, ele diz, por favor, faraó, deixe os hebreus ir. À noite que os egípcios clamaram para faraó, deixe o povo de Deus ir. Então, houve uma praga. Outra coisa hiper, mega, super importante, que até aquele dia, nenhum judeu ainda tinha cumprido uma mitzvah. O que é isso? Um mandamento. Deus deu 613 mandamentos. Vai lá, pensa. 613 mandamentos foram reduzidos em 10. Nosso povo conhece 10. Alguns nem lembram que tem 10. Mas o judeu sabe que tem 613. Mas teve um mandamento que foi dado antes dos 613. Isto é coisa para mestre, isto é coisa para sábio. Pergunta para um sábio, quantos mandamentos teve? 613. Onde foi dado? Sinai. Certeza? Não teve nenhum antes? Bom, teve um mandamento, sim, para a nação toda. Qual foi o mandamento? O primeiro,
o primeiro mandamento que os judeus cumpriram em todas as suas vidas é: separe um cordeiro, oferte um cordeiro. Antes de dar esse cordeiro, eles eram chamados de pequenos, infantis, não eram adultos ainda. É como se cada judeu tivesse menos de 13 anos. Porque antes de 13 anos, um filho, ele não tem vontade própria, ele não é responsável diante de Deus. Todo filho abaixo de 13 anos, quem decide a vida espiritual dele e quem responde pela vida espiritual do filho é o pai. Quando o menino alcança 13 anos, ele pode fazer o bar mitzvah, que é uma espécie de batismo, como nós fizemos, que Jesus fez lá também. A Bíblia fala disso, que ele foi apresentado aos 13 anos lá no meio dos sábios. É o bar mitzvah, onde ele faz uma leitura e ele passa a ser conhecido como o filho do mandamento. Bastante informação nova, né? Vamos devagar então. Neste dia, todo judeu até aquele dia, ele era chamado por Deus como uma criança. Por quê? Porque nunca cumpriu o mandamento. E depois desse dia, ele foi chamado de adulto. Ou então, eles se tornaram filho do mandamento. E eles também fizeram, então, outra coisa importante, que também não cita a nossa Bíblia, que depois disso eles fizeram a circuncisão. Então aqui começa a história do povo judeu, começa com o cordeiro. Por isso que a nação de Israel tem o símbolo de um cordeiro. E olhe lá, o mês de Nissan também é representado pela figura de um cordeiro ou um carneiro. E todos os sábios dizem que no mês de Nissan eles foram salvos. E no mês de Nissan serão salvos. Então eu estou dizendo o que para você? Que neste mês Deus parou a praga no Egito. Deus providenciou a proteção para os filhos de Israel. E para que Deus pudesse fazer isso, Deus pediu uma atitude de fé. Sabia, queridos, que até hoje é um dos assuntos mais difíceis de discutir com os sábios judeus é sobre o cordeiro? Eles não conseguem explicar isso. Como que um animalzinho que era símbolo de um deus egípcio pudesse salvar todo o povo judeu? Mas eu creio que você sabe a resposta, né? Quando Jesus se apresenta no mundo, Jesus disse: esse é o Cordeiro de Deus, que leva os pecados dos homens. Os judeus não acreditaram. Não pode. Tão simples, tão humilde, filho de José, é um pobre coitado. O que você acha que Deus está falando aí? Que Deus confunde os grandes, mas dá revelação aos pequeninos. É isso. Sabe o que os judeus dizem quando se fala de oferta de cordeiro? Pergunte para um sábio: por que vocês ofertaram um cordeiro? Por que Deus pediu um cordeiro para você aquele dia? Eu só falo: não sei. Não sabe? Não. Não sabe o significado daquilo que Deus fez. Deus mandou vocês matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, e vocês não sabem o que significa isso. Não. E por que vocês fizeram esse ato desse sacrifício? E os judeus dizem: por quê? Nós primeiro obedecemos, depois entenderemos. Essa é a filosofia judaica. Quando Deus diz algo, eles não querem saber se vão entender ou não. E primeiro obedece, depois entenderemos. E por isso que eles são abençoados.
Porque esta é uma fé louca, doida. Esta é uma fé de pessoas apaixonadas. Pergunta um apaixonado, o que fez ele casar com a esposa, com o esposo? O que te levou? Era a coisa mais improvável? Não sei, mas fiz. Então, queridos, o Cordeiro é uma coisa tão extraordinária, que quanto mais explica, mais difícil fica de entender. Sabe qual é a melhor coisa? Obedecer e depois entender. Amém? Então, eles fizeram o ato. E depois disso, quando eles sacrificaram o cordeiro, colocaram o sangue na porta, então veio a praga naquela noite. E quando dizem os sábios que são 900.000 anjos que desceram para matar os primogênitos daquela noite. E matam, e entrou no palácio em qualquer lugar, e o filho do faraó morre. E como que ele morreu? O filho de faraó morre com falta de ar. A praga que ataca o pulmão e falta o ar. Exatamente nesse momento o mundo está vivendo uma praga que ataca o pulmão e as pessoas morrem. Falta de ar. E como que os judeus então foram salvos? Obedecendo aquele dia o que Deus mandou. Então, a vida dos judeus é conhecida, o calendário judaico é dividido em duas partes, antes do Cordeiro e depois do Cordeiro. Olha o mistério. O Cordeiro muda épocas, estações, níveis. Observe, antes do Cordeiro, eles eram escravos. Depois do Cordeiro, eram príncipes. Antes do Cordeiro, pobres. Depois de ofertar o Cordeiro, rico. Antes de ofertar o Cordeiro, eram mendigos, escravizados. Debaixo, eram cauda. Depois do Cordeiro, tornaram-se cabeça, tornaram-se príncipes. Antes do Cordeiro, serviam os egípcios. Depois do Cordeiro, os egípcios serviam. Antes do Cordeiro, eram covardes, medrosos. Depois do Cordeiro, corajosos e fortes. Aleluia! Então, observe, que tremendo a vida dos judeus foram marcadas como antes do Cordeiro e depois do Cordeiro. E o que apontava aquele Cordeiro lá no Egito? Apontava para o futuro, quando Deus iria mandar Jesus. E Jesus, então, é o Cordeiro de Deus. E como que foi dividido o calendário do tempo de Jesus? Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes do sacrifício de Cristo, nós éramos perdidos. Depois, salvos. Antes do sacrifício de Cristo, nós éramos pobres. Depois, ricos. Antes do sacrifício de Cristo, éramos escravos do diabo. Depois, nós somos senhores. Nós mandamos. Então, queridos, nós precisamos atualizar tudo isso. Nós fomos configurados, nós fomos projetados, nós fomos criados para ter uma experiência com o Cordeiro e ter uma experiência que nos transforme e mude o nosso calendário e mude nossa história. E nossa história deve ser dividida assim, antes do Cordeiro, depois do Cordeiro. Então, naquela noite que veio a praga, matou os filhos primogênitos, amados, ouça com bastante atenção. Uma noite antes do sacrifício do Cordeiro, uma noite antes, houve a praga das trevas, a nona praga. Ficou tudo escuro. Quando fica tudo escuro, as pessoas não conseguem localizar nada. Mas naquela noite Deus disse para os judeus, vocês vão enxergar a escuridão. Os únicos que podiam ver na escuridão eram os judeus. Então,
eles foram na casa dos judeus e pediram seu ouro, sua prata, na casa dos egípcios, né? E pediram ouro e prata. E eles disseram, nós não damos e tal. Nós não temos. Então o judeu dizia, eu sei onde está escondido. Está escondido em tal lugar, em tal lugar. E aí eles eram obrigados a concordar e entregavam o ouro e a prata para os judeus. Ok? E saíram muito ricos. Então a vida deles foi assim. Mais uma coisa, naquela noite das trevas, morreram os judeus. Sim, morreu muito judeu. Deixa você pensar um pouquinho. Por que pensar um pouquinho? Porque aprendemos que não morreu nenhum judeu. Morreram muitos judeus. Quais judeus que morreram? Os judeus que não creram na promessa de Deus. Os judeus que não acreditaram na palavra de Moisés morreram naquela noite das trevas. Os sábios dizem que Deus matou eles ali de noite para ninguém ver que estava morrendo os judeus. Mas Deus não podia deixar vivo um judeu que não acreditava no seu profeta. Inclusive, uma das mitzvah, dos mandamentos 613 que tem, aquele que não acredita no profeta, eles devem morrer. Então existe este segundo mandamento que foi cumprido antes dos mandamentos que vieram 50 dias depois lá no Monte Sinai. Ok? Pergunta, e outros judeus? Existem judeus que ficaram no Egito, não saíram. Por quê? Porque não sacrificaram o cordeiro e não aceitaram ir. Então eles ficaram para sempre no Egito. Os primogênitos morreram, os outros ficaram. E no lugar dos crentes que ficaram no Egito, 1 milhão de outros gentios seguiram junto com Moisés. O que quer dizer? Que hoje qualquer um de nós que ouve a palavra profética pode sair do Egito. Sim! Qualquer um de nós pode. Qualquer um que crê e apresenta a Deus a sua oferta e a sua vida santificada nesse tempo. A sua oferta de cordeiro. Amados, depois do cordeiro, olha as coisas que acontecem na vida dos judeus. Ele sai com as mãos cheias do Egito. Quebrou o Egito. Mas o povo judeu enriqueceu. Então, o cordeiro, ele vai ser um divisor de águas. O que acontece depois? Ele sai em direção ao Mar Vermelho. Os cavaleiros de Faraó vêm correndo atrás para massacrar o povo de Israel. E quando eles chegam no mar, o mar se abre para o povo de Deus. Mas quando o povo egípcio, os soldados, querem passar, eles vão e o mar se fecha. Então faz assim com suas mãos. Diga comigo, diabo, já que está ele, está longe. Fala mais alto. Diabo, Deus segurou as águas do mar para o seu povo passar. Quando o seu povo passou e vieram os egípcios, Deus disse, diabo, eu segurei as águas para o meu povo passar. Agora, segure para os seus. E todo o povo morreu porque o diabo não conseguiu segurar as águas para ele. Então repita comigo, nosso Deus é grande, poderoso, maravilhoso, extraordinário. Outra coisa poderosa, quando Moisés levanta as mãos, o mar se abre. Quando Moisés baixa as mãos, o mar se fecha. O que quer dizer isso? As mãos significam muita coisa. Quando levanta a mão esquerda, é juízo. Quando levanta a mão direita, é bênção. Então, quando levanta as duas mãos para cima, existe as duas coisas.
Então, o povo de Deus que vai passar será abençoado. O povo que não ouve e perseguiu o profeta, o egípcio, ele será julgado. Então, quando Moisés deixa seu povo passar, ele está dizendo que houve justiça. Então, ele baixa as mãos e aí então o povo morre. Depois do Cordeiro, repita comigo, depois do Cordeiro nasce uma nação. Depois do Cordeiro, escravo torna-se príncipe. Depois do Cordeiro, o pobre fica rico. Depois do Cordeiro, aquele que é cauda torna-se cabeça. Depois do Cordeiro, o mar se abre. Depois do Cordeiro, todos os demônios são julgados. Depois do Cordeiro, o maior exército do mundo é destruído. Depois do Cordeiro, eles entram em direção à terra de Canaã. E aí então Deus foi com eles. Depois do Cordeiro veio a nuvem, cobriu. Depois do Cordeiro a água brotou da rocha. Depois do Cordeiro a roupa das crianças crescia enquanto elas cresciam. A roupa não envelhecia e todo o tempo. Depois do Cordeiro veio o pão do céu, veio o anjo de Deus. Milagres extraordinários aconteceram depois do Cordeiro. E então, maravilha, eles vão em direção à terra prometida. Então agora, hoje, nesse Shabat, é o dia de você sentar na mesa com a sua família e considerar tudo o que está à nossa volta. Está uma praga, está uma maldição percorrendo a terra. E muitos vão perder suas vidas, infelizmente. Nós precisamos sentar na mesa, assim como os judeus sentaram nas suas casas. E o que os judeus consideravam naquele dia? Os judeus sentaram e disseram: nós vamos morrer ou viver, não se sabe. Mas nós preferimos morrer, dar a vida com Deus, do que morrer sem Deus. Quando Deus disse, separa um cordeiro e coloca na porta da casa, eles falaram, estamos mortos. Os egípcios vão nos matar. Mas se nós não colocarmos, morreremos pela praga da mão de Deus. Então o negócio ficou assim. Ou morremos nas mãos dos egípcios, ou morremos na mão de Deus. Decide o que você quer. Queridos, hoje muitas famílias precisam decidir isso também. Davi disse, prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus tem misericórdia. E você? Bom, eu decido, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Então vou obedecer a Deus. Vou separar a minha oferta de cordeiro. E vou pedir a Deus que proteja minha casa e minha família. Ok? Outra coisa importantíssima que eles tinham que decidir naquele dia. Olha só, poucos dias atrás, eu tive um sonho e Deus falou comigo de uma forma assim, nesse sonho, no verbo assim, imperativo. Deus não me deixou opção. Eu tenho pregado essa mensagem e quando eu prego para pastores ou igrejas, sempre tem alguns pastores que dizem, profeta, vai devagar quando falar de oferta. Aí nós falamos sobre o cordeiro, sobre a oferta, e falamos assim, fica aí, né? Você que sabe. Você tem opção de aceitar, não aceitar. A gente, devido às pessoas que falam mal das pregações, dos pastores, muito pastor, ele traz a mensagem um pouquinho de mel, um pouquinho de óleo, ou um pouquinho de xilocaína, que bota no dente, o dentista, antes de aplicar a injeção, ele passa para não doer muito. E eu falei, Senhor, se eu falar para o meu ministério, que eles têm que trazer na Páscoa um cordeiro, todas as famílias têm que trazer. Muitos vão me dar desculpa. Muitos vão dizer, olha, não é bem assim. E muitos pastores vão me assistir e apóstolos e vão me bater. Porque às vezes eu estou pregando, vem uns, né?
e contrariar, né? Dá para ver que não tem o que fazer em casa, tem que sair por aí assistir a mensagem para falar mal. Brincadeira à parte, mas a coisa é séria. Então Deus falou comigo, leia de novo Êxodo capítulo 12, Deus disse, diga ao meu povo que separe um cordeiro. E aí Deus pergunta para mim no sonho, tem uma segunda opção? Vou ler de novo. Não tem segunda opção. Mas se alguém quiser ficar no Egito, tem opção? Tem. Pode ficar no Egito, pode sair. Tem opção? Tem. Se alguém não quer colocar o sangue na porta, tem opção? Sim. Coloca ou não coloca. Mas aquele que não coloca vai ter algo muito desagradável. Mas o meu povo que vai me servir, que Deus fez um voto, não tem opção. Todas as famílias terão que trazer um cordeiro. Irmãos, estou falando isso com muito temor e tremor. Entregar uma mensagem dessa não é fácil. É muito antipático. Mas é salvador. É que nem dizia minha avó, né? O remédio que salva é aquele que é amargo. Então nós lançamos para o nosso povo essa palavra até a Páscoa. Todas as famílias vão se consagrar, vão decidir se serve a Deus ou não e vão escolher separar o seu cordeiro. E então muitas pessoas perguntam qual o valor do cordeiro. O cordeiro é a melhor das ofertas que nós podemos dar, que envolve vida física, emocional, financeira e espiritual. Para uma pessoa pobre, humilde, talvez seja hoje um prato de comida que ele vai comer amanhã e está guardando, é tudo que ele tem, que nem aquela viúva pobre. Para uma pessoa que tem mais condições, pode ser que ele seja e diga, vou dar o valor do cordeiro de Israel. Para alguém que tem um amor mais aprimorado por Deus, talvez ele diga, olha, eu vou fazer como aquele povo do Egito, que deu um valor de a metade de um salário de um mês, 2 semanas de trabalho. Depende do que a pessoa está sentindo pelo Espírito de Deus, o que ela precisa alcançar, tá? O que aquela praga pode fazer na vida dela? Qual o prejuízo que pode dar? Então, ou a quarta pessoa, se ela é como Davi, ela vai dizer, o meu cordeiro será de ouro, de prata, uma coisa muito valiosa para o meu coração. Quando Davi, 1 de Crônicas 29, ele oferta a Deus, aquilo ali foi uma oferta de demonstração de uma revelação de que ele conseguiu entender o grande amor de Deus e o que estava em jogo naquele momento. Então, amados, lá no Egito, estava em jogo a vida deles, a liberdade deles, a vida dos filhos deles, a vida financeira deles. E hoje, a praga que está no mundo hoje, está em jogo vidas. Infelizmente, muitas pessoas que hoje estão nos ouvindo, nos vendo, pode ser que não esteja aqui nos próximos dias. Minha esposa, que também é uma profeta, ela teve um sonho sobre isso. E temeu muito de saber que tem pessoas que não passarão. Outras pessoas, na segunda onda, certamente perderão seus empregos. São milhares. E isso nos dói muito. Inclusive, nós temos muitos sacolões preparados para esse momento, para as pessoas pobres da cidade, que sabemos que vai vir. Então, aquelas pessoas que estão nesse embate, tem que levar em consideração o que eles vão perder se não acontecer o milagre. O que vale para eles um filho que pode morrer, um pai que pode falecer na praga. Então, esta grande luta do sábado Hagadol, Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. A luta. E se morreu na minha família, se acontecer tal coisa, ou se nós perdemos, se ficarmos para sempre. Outra coisa, se não fizesse aquele dia o ato profético de sair do Egito, nunca mais saiu do Egito. Quem ficou no Egito ficou para sempre. Por isso que Deus está treinando nossas famílias. Então eu quero orar com você,
Pedir que Deus dê muita força e luz para te mostrar o teu Cordeiro. Feche seus olhos. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nós oramos entregando em tuas mãos o nosso povo, Senhor, que nesse momento terá que sozinho entrar no seu quarto, fechar a porta e decidir sobre a sua oferta. Sua oferta que será decisiva, será de vida ou morte, será para vencer ou perder. Nós pedimos, Senhor, que dirija cada um para que sejam iluminados pelo Espírito Santo e entregue ao Senhor sua oferta. E o Senhor receba a sua oferta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, pergunta que alguns estão fazendo. É hoje que tem que entregar? Hoje é o dia que é separado para ser entregue. É o dia da decisão de entregar. Pelo calendário judaico tem mais 4 dias. Pelo calendário nosso tem 8 dias. Então há tempo. Há tempo de refletir. Mas aqueles que decidirem, entregue antes de fechar 4 dias. O cordeiro não poderia passar de 4 dias depois que foi separado. E falando nisso, para finalizar, o próprio Deus teve que dar o seu cordeiro na Páscoa. E ele entregou o seu Filho Jesus Cristo. Quanto vale esse cordeiro? O Cordeiro de Deus, Jesus, dado na Páscoa por nós, mostra qual o valor que Deus dá para nós. Por isso Ele nos deu o melhor. Jesus Cristo foi dado por Deus para trazer salvação a todos que nele creem. E aqueles que nele creem, seguem o exemplo de Jesus e obedecem a sua palavra. Todos os apóstolos deram sua vida por Jesus. Pedro morreu de cabeça para baixo. Outros morreram de morte violenta. Todos, porque aprenderam da grande necessidade do sacrifício para trazer salvação ao mundo. Então que Deus te abençoe neste Shabat, que Deus te abençoe desde o alto da cabeça à planta dos pés e que hoje entre salvação na sua casa. Em nome de Jesus. Shabat Shalom.